E o ouro, gente, está tendo aí o seu melhor ano desde 1979. Os contratos futuros, o metal precioso, né, negociados em Nova York, dispararam quase 71% esse ano, a caminho de seu melhor ganho anual em 46 anos. A última vez que o ouro teve um ano tão forte assim, Jimmy Carter era presidente dos Estados Unidos, né? Uma crise se desenrolava, inclusive no Oriente Médio, a inflação estava em alta e a economia americana passava por uma crise energética. Em tempos de incerteza, os investidores recorrem a ativos seguros, como o ouro. Hoje, as tarifas estão distorcendo o comércio internacional. O conflito se intensifica com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Houve confrontos entre Israel e o Irã e os Estados Unidos estão apreendendo petroleiros na costa da Venezuela. O ouro, gente, é considerado um investimento resiliente, com os investidores esperando que o metal amarelo mantenha o seu valor em momentos de crise, como, por exemplo, o aumento da inflação ou desvalorização das moedas. E olha, para poder repercutir essa valorização do ouro nesse ano de 2025, eu converso agora com o Daniel Teles, que é especialista e sócio da Valor Investimentos, que já está aqui comigo. Daniel, muito boa tarde para você, querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Tudo bem, Débora? Obrigado. Boa tarde. Feliz Natal, né? Obrigada, boa tarde para você também. Feliz Natal, inclusive, nesse dia 25, né? Feriado. Sem negócios, dia para poder a gente refletir um pouco sobre 2025, entender, né, tudo o que aconteceu e, obviamente, também já olhar um pouco para frente, né, Daniel? E pegando o gancho já nessa reflexão, para a gente entender esses movimentos 2025, se tem uma coisa que chamou a atenção, foi realmente essa valorização do ouro. 71% de valorização no ano, é muita coisa. E eu quero entender qual que é o principal recado que isso deixa para os investidores, ter um ativo precioso como esse, né? Que a gente sabe que sempre existiu e sempre foi um ativo também de proteção, mas que há muito tempo, quase 50 anos, não tinha uma disparada tão grande. Pensando nisso, qual que é o recado que isso deixa para os investidores? O que foi 2025 e o que virá em 2026? A tensão geopolítica, eu acho que vem, né, dando esse ritmo da subida. Então, você tem alguns episódios ali que corroboram para essa escalada. Eu acho que vale a pena mencionar que desde ali dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, a gente começa a ter ali a percepção, né, da reserva de valor. Algumas reservas de valor, Débora, para dizer bem a verdade, elas foram testadas, né? A gente viu algumas coisas ali, como, por exemplo, o Bitcoin, como seria o comportamento em guerra, e o ouro continua sendo soberano. Então, nesse momento em que você tem essa tensão geopolítica mais acalorada, né, um envolvimento direto dos Estados Unidos ali durante todo o ano, pode-se dizer que a maior economia, o maior poderio militar do mundo atuou diretamente sob tensão geopolítica, para não dizer ali interferência em algumas guerras que estavam acontecendo. Parte da estratégia do governo Trump era acabar com a guerra da Rússia com a Ucrânia, ele teve envolvimento direto nos conflitos que aconteceram lá no Irã, e agora a gente tem esse novo capítulo que eu acho que corrobora aí com essa última escalada, que é a efetividade de operações militares acontecendo contra a Venezuela. Então, nesse momento de maior tensão, a maior reserva de valor do mundo, a mais antiga, a que historicamente passou pelos momentos mais turbulentos da economia mundial, ela acaba, né, se provando ali, estando mais uma vez se valorizando frente a esse cenário geopolítico mais conturbado. E uma pitada ainda para adicionar, que eu acho que justifica bastante, principalmente a performance do ano. A gente trouxe aqui a base histórica, né? Muitos anos que ele não tinha essa performance que vem entregando agora, em um momento de desvalorização do dólar. Então, aqui, sem querer testar as reservas de valor, mas conversa, né? Porque você tem o dólar, o movimento ali, né, de tarifa nos Estados Unidos, de reindustrialização do país. Parte da estratégia do governo Trump com as tarifas é enfraquecer o dólar versus as outras moedas. Por que eu estou trazendo o dólar para essa conversa? Porque ele também é considerado uma reserva de valor. Se você para olhar ali as reservas dos bancos centrais, de grandes economias, né? Parte dela é pautada e estocada em ouro, mas parte dela é estocada também ali, essa reserva ela se dá em dólar. Então, nessa conjuntura de fatores, cenário geopolítico mais turbulento, cenário de guerra,
de intervenção militar, com todo o poderio americano se voltando agora, por último, contra a Venezuela ali. Ainda não podemos falar de guerra dos Estados Unidos com a Venezuela, mas uma tensão geopolítica muito escalada. E um momento de mercado em que o enfraquecimento do dólar ele vem acontecendo, eu acho que isso reflete, são algumas variáveis interessantes que justificam toda essa disparada aí, 70% de crescimento, né, na valorização do metal no ano. Agora sim, quando a gente tem tradicionalmente juros mais elevados, como que a gente teve, né, ao longo de todo esse ano, geralmente a gente acaba tendo o preço do ouro mais pressionado. E nesse ano de 2025, o movimento foi totalmente inverso, a gente pode assim dizer, né? Por que houve essa quebra de regra dessa vez, Daniel? Bom, olhando a conjuntura do ano como um todo, você teve juros elevados, mas muito mais por ainda algumas correções de política monetária, fatos específicos e isolados de alguns países, né? Quando você parte ali para o final do segundo trimestre, você já começa a entrar ali no segundo semestre, você vê Estados Unidos cortando juros, né? Os juros sendo cortado lá acaba refletindo na política monetária de outros países, né? Eu acho que o interessante da gente observar a gente tem sim o cenário de corte de juros, mas muito voltado à política monetária, reestruturação e indicadores de inflação ali dando ritmo a respeito da política monetária. Por que o metal ele talvez tenha quebrado a regra? Porque se eu tiver que ranquear, Débora, fatores que fazem com que o ouro se valorize. Você tem fatores técnicos do mercado, alocação, que é basicamente aonde o institucional ele vai escolher nesse momento investir, e aí ele pode escolher estratégias de proteção ou estratégias de rentabilidade. As duas coisas nem sempre andam lado a lado, né? Mas quando você vê esse cenário de corte de juros na ordem da prioridade das coisas, essa tensão geopolítica tão escalada, esse comportamento ele é assimétrico, não conversa tanto com a política monetária e essa logística de alocação, porque esse ano a gente viu algumas coisas acontecendo. As bolsas renovando máxima em momento de tensão, que também não era um comportamento tão padrão. Você tem o S&P ali, tudo bem, novas empresas, né, novos setores puxando essa escalada do S&P, como as Big Techs ali, pode ser um comportamento atípico da Bolsa Americana, porque não conversa diretamente com o que vinha se analisando na economia real, ao mesmo tempo em que se corta juros e o dólar ele está enfraquecido. Sobre a dinâmica de alocação, eu acho que seria um pouco isso. E aí, eu acho que para fechar bem a pergunta, coisas que a gente começou a observar, talvez de um ano para cá, um ano e meio para cá, o investidor pessoa física, mesmo com o seu peso ali, né, dentro dos books de alocação, as suas ordens de compra sendo menores do que o Banco Central, menores do que o institucional, mas a demanda crescendo também por investidor pessoa física. Cada vez mais as pessoas assustadas com algumas políticas monetárias, políticas de juros, cada vez mais a informação sendo disseminada e a preocupação com o cenário de guerra, você vê o investidor pessoa física fazendo essa busca também. E aí, óbvio, né, ninguém quer ficar de fora da festa, a gente vê esse crescimento, então ele acaba destoando do comportamento tradicional. Ativos de risco, no momento em que o juros está baixo, a gente tem um juros em trajetória de queda, um ativo que é considerado proteção também se valorizando, ao mesmo tempo em que bolsa ela também se valoriza. Então são três fatores que naturalmente não se conversam, mas que na ordem dessa prioridade aqui, né, desse ranqueamento que tentei trazer aqui, eu acho que a tensão geopolítica e a iminência de uma guerra envolvendo Estados Unidos faz com que os comportamentos naturais de mercado eles sejam rompidos e a gente vê esse comportamento, tá? Pelo menos é minha análise aqui sobre o caso. Daniel, a gente também teve um ponto importante que chamou a atenção, que foi de diversos bancos centrais pelo mundo durante esse ano aumentando suas reservas em ouro, né? Acho que não à toa, com todo esse movimento também, né, de desvalorização do dólar. Aí eu quero entender dois pontos importantes aqui. Primeiro, o que isso... qual que é o recado que isso fica, né? Qual que é o recado que a gente pode tirar disso, a lição que a gente pode tirar disso, com bancos centrais, importantes bancos centrais do mundo decidindo aumentar suas reservas em ouro. E do outro lado,
Essa tendência de valorização e essa tendência de maior posicionamento de bancos centrais em ouro em 2026 deve continuar? Pode continuar, pelo mesmo motivo que a gente está falando, tensão geopolítica. E curioso, Débora, que é o seguinte, dos bancos centrais, muito Banco Central Europeu aumentando posição, né? A gente viu ali, por exemplo, alguns dados, Banco Central da Polônia, se eu não me engano, ele está super ali, né, entre as primeiras posições de Banco Central que aumentaram as suas reservas, né? Está na iminência do conflito Rússia-Ucrânia, então ele se preparou ali para o que pudesse acontecer. E o restante da Europa, naturalmente ali, né, países da OTAN, então eu acho que pode acontecer sim, tá? Muita tensão geopolítica ainda acontece no mundo, esse comportamento de bancos centrais eu não sei o que me aguarda. A China vale a pena mencionar, desde a vitória do governo Trump, aumentou significativamente as suas reservas, né, em metal, né, porque ela não sabia ali como e a que pé se dariam as negociações com o governo norte-americano, se ela teria que financiar em boa parte a população, né, o Estado, qual o nível de interferência que o Estado chinês poderia ter que fazer na sua economia. Então ela cria reserva. Então quanto mais obscuro o cenário geopolítico e a iminência de uma guerra ou de você ter a maior economia do mundo ditando algumas regras em relação ao comércio internacional, você vê esse movimento acontecendo pelos bancos centrais. Traduzindo isso de uma forma mais resumida, eu acho que é mais ou menos o seguinte: eu preciso proteger e blindar a minha economia para caso alguma coisa não mapeada aconteça. O que são coisas não mapeadas? A escala de um conflito em toda a Europa, você ter ali os Estados Unidos mudando novamente a regra das tarifas, a que ponto e com quais recursos que um banco central ele se dispõe para poder garantir que a sua economia, apesar, né, de conflitos com os Estados Unidos, seja na ordem do comércio ou conflitos de guerra, como que isso poderia passar ali o período de maior tranquilidade. Então é esse o movimento. Para 2026, a gente continua tendo algumas coisas incertas, então é possível que sim, esse movimento ele continue. A gente não tem a situação talvez encaminhada, mas nem tanto assim entre Rússia e Ucrânia, né? O cessar-fogo ele é controverso. A gente tem a escalada agora de Estados Unidos atuando diretamente contra a Venezuela e todos os outros países imaginando os efeitos disso como um todo. Então, estar com os cofres cheios na visão dos bancos centrais talvez seja o mais prudente nesse momento, e isso a gente sabe contribui diretamente para a valorização da moeda. Enquanto eu estou falando isso, eu estou vendo aqui no vídeo que está nos dando apoio visual, a gente tem grandes redes, por exemplo, de lojas de departamento lá nos Estados Unidos, vendendo para pessoa física o mineral, né? Vendendo o metal em barras, como há muito tempo isso não acontecia. Grandes redes fazendo esse movimento no varejo para pessoa física. Então, o pensamento ele é basicamente o mesmo. Da mesma forma que o Banco Central enche seus cofres, pessoas cada vez mais preocupadas com o sistema financeiro e, né, medo de um possível colapso em situação de guerra, elas acabam partindo aí para o que se considera a reserva de valor mais segura do mundo, e historicamente isso prova, né? O ouro prova isso. Perfeito. Daniel Telles, meu querido especialista e sócio da Valor Investimento, ótimas análises sempre, muito obrigada, um bom restinho, né, de dia de Natal para você, até uma próxima. Tchau, Débora, até a próxima, obrigado.